Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem? A gente vai esperar mais um tempinho aí para os nossos convidados chegarem, tá? Mas vão colocando aí no chat de onde vocês são, o nome da escola, tudo mais, que a gente vai começar já já, tá bom? Bem-vindos. Tá chegando mais gente. Só mais 3 minutinhos para a gente começar, tá bom? Tô vendo aqui a galera já respondendo no chat de onde vocês são. Uma galera do Rio, né? Muito bom, pessoal. Perfeito, Débora. Tá sem luz aí? Aqui no Rio o pessoal tá sem água, mas luz tem. Aqui o calor tá realmente complicado. Eu vi que teve muita chuva em Salvador mesmo, né? Que caiu, que até deu problema aí, caiu um barranco, né? Em Salvador, quando chove também. Eu amo Salvador. Estou aqui do Rio, mas daqui a pouco vou me apresentar também. Só esperar mais uns minutinhos, tá, gente? Ainda bem, né, Débora? Ufa. Pessoal, vamos mandando no chat aí de onde vocês são. O nome da escola. A gente está ansioso para conhecer vocês.
Vamos esperar mais uns minutinhos, que o pessoal está entrando, tá? E aí a gente começa. Pessoal chegando. Gente, mais 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Só esperando o pessoal terminar de entrar. E aí a gente... Estou aqui com a Bela também e a Fabi, que vão ajudar a gente. E a gente vai bater um papo hoje para falar sobre inclusão. A gente está aqui preparado e animado para conversar com vocês sobre isso, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat também, tá bom? No final, a gente vai ter um momento para que vocês façam perguntas também. Então, fiquem tranquilos também, caso vocês queiram deixar para o final. Mas vocês podem ir mandando também aqui no chat, porque a gente vai vendo e a gente vai selecionando algumas perguntas para responder ao final. A gente vai entendendo algumas perguntas, talvez a gente já responda durante a nossa conversa aqui. Então, fiquem à vontade, tá? O chat é um lugar para que vocês interajam com a gente, para que vocês possam conversar, para que vocês possam trocar entre vocês também, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para utilizar o chat. Pessoal, então vamos começar. A gente está gravando também esse encontro, então a gente consegue disponibilizar depois para vocês. Hoje, como eu disse, estou aqui com... Eu sou o Gustavo, né? Vou me apresentar logo à frente. Estou aqui com a Bela e com a Fabi, que são da nossa equipe da Koala, para a gente falar sobre esse tema que é muito relevante nesse momento, que junta um assunto que está aí muito em alta, que é a inclusão nas escolas, mas a gente quer trazer com esse foco de como prepararmos as equipes, né? Toda a escola para que 2025 seja um ano melhor e seja um ano em que a gente traga esse assunto mais dentro da rotina da escola, que a nossa equipe esteja mais preparada e organizada para vivenciar todos os desafios que a gente tem com a inclusão dentro das nossas escolas, tá?
O objetivo desse encontro é ser um encontro online gratuito, né? A Koala tem como missão cuidar da saúde da próxima geração, então faz parte da nossa missão estarmos aqui hoje, falarmos e conversarmos sobre isso com vocês. Esse é um lugar para que a gente possa ter as mais diversas trocas. Como eu disse, utilizem o chat para conversar, para mandarem perguntas. A gente vai abrir ao final para que vocês façam perguntas, mas fiquem à vontade também para complementar alguma opinião de vocês, para trazer algum ponto diverso que a gente tem e que vocês tenham para a nossa conversa, tá bom? Então, me apresentando, prazer, eu sou o Gustavo, trabalho aqui na Koala como coordenador de experiência, então olho para toda a parte, depois que vocês começam com a Koala, eu já entro com o time de experiência para melhorar ainda mais a utilização da plataforma, para potencializar isso tudo, todo o potencial que a plataforma da Koala e as nossas soluções têm com vocês, tá? E aí, algumas curiosidades sobre mim. Eu sou mineiro, sou nascido e criado em Viçosa, a cidade do melhor doce de leite do Brasil, né? Quiçá do mundo, direi do mundo. Sou engenheiro de produção de formação, mas venho traçando aí minha jornada com ensino básico há 6 anos. Fui trainee do hoje Grupo Salta, antigo Eleva Educação. Trabalhei durante esses 6 anos na Inspired Education, então, lidando com diversos tipos de problema de escolas bilíngues, de escolas tradicionais, tudo isso. E durante esses 6 anos venho acompanhando e participando do processo de abertura e crescimento de diversas escolas. Então, já tive a oportunidade aí de vivenciar muitos planejamentos de ano letivo, e aí, por isso, o pessoal da Koala me chamou para estar aqui com vocês. Né? Eu sou um mineiro, mas sou completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro, também já estou aqui há 6 anos, morei em Brasília, e agora uma curiosidade é que eu estou treinando para ser triatleta, então, assim, correndo, nadando, pedalando todos os dias, tentando trazer essa vida mais saudável, porque para cuidar da saúde da próxima geração, a gente também precisa ser saudável, né? E aí, vou passar a palavra aqui para a Bela, nossa psicóloga aqui, tá? É a nossa especialista em saúde mental. Bela, por favor, se apresente aí. Boa noite para todo mundo, sou Isabela, sou psicóloga de formação, atuei em emergência psiquiátrica no SUS, trabalhei em hospital pediátrico também, depois atuei 5 anos como mediadora escolar. Não sou triatleta, mas sou apaixonada por esporte ao ar livre, sou mãe de um bulldogzinho francês e meu hobby é viajar, sou apaixonada por viajar. E agora a Fabi vai se apresentar, né, Fabi? Perfeito. Vou passar a palavra para a Fabi, então, para a Fabi, que também é da nossa equipe, da nossa equipe comercial, se apresentar e contar um pouquinho que ela vai estar aqui com a gente. Obrigada, Gustavo. Oi, pessoal. Primeiramente, prazer, tá? Falar com todos vocês aqui hoje. Deixa eu me apresentar melhor também. Eu sou a Fabiana, supervisora de vendas aqui na Koala Saúde. Sou uma das responsáveis, né, por chegar até vocês com a nossa grande inovação e nosso apoio em saúde escolar. Tenho 30 anos, sou mãe e avó de pet, avó recente, tá? Tem 1 mês que eu tenho esse netinho aí, que eu tenho muito amor e carinho, um poodlezinho. Sou tia e madrinha de 2 crianças lindas, que eu sou muito apaixonada, muito encantada. Sou apaixonada também pela pureza das crianças, atuo na educação desde 2017, amo praia. Estou aqui hoje na capital de Natal, na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, então sou suspeita a falar, a gente tem várias praias maravilhosas aqui, então quem ainda não conhece, por favor, nas próximas férias, venha conhecer, vocês já têm uma guia também turística aqui, e família e educação, para mim, são o meu coração, então vou conversar com vocês um pouquinho mais à frente, mas os meninos, Gustavo, Isabela, eles vão tocar aqui o início desse momento com vocês. Obrigada. Perfeito, Fabi, obrigado. Antes da gente começar, pessoal, só fazendo aqui um alinhamento, que ao final dessa nossa conversa, a gente vai mandar para vocês, para todos vocês que tiveram presentes aqui hoje, 2 cartilhas, né? Uma cartilha sobre bullying e uma cartilha sobre educação inclusiva na prática. São materiais produzidos pela Koala, pensando muito nesse assunto de como preparar a escola de vocês
para 2025, tá? E, além disso, a gente também envia para vocês um certificado de participação. Então, quem ficar até o final com a gente vai receber esses materiais, tá bom? E aí, para começar, pessoal, vou chamar a Bela aqui para a gente começar trazendo um pouco do que a gente tem encontrado de desafio e tendência para 2025, não só no desafio da inclusão, mas a gente quer trazer um panorama sobre quais são as tendências e os desafios das escolas para 2025. Bela, passo a bola aí para você. Então, Gustavo, quando a gente fala de tendência, né, para 2025, eu acho que isso reflete muito nas mudanças na prática, tanto pedagógica como na organização dos ambientes para promover um espaço mais acolhedor e inclusivo para essas crianças, né? E aí, quando a gente está falando de inclusão, a gente sempre está falando que é um compromisso ativo das escolas, né, com essa construção de um ambiente que seja verdadeiramente acessível e igualitário. Desde os espaços físicos, né, da forma que a gente recebe esse aluno quando ele começa a fazer a matrícula, desde o final do ano letivo, né, e quando a gente vai falar de tendências para 2025, a gente tem que falar de tecnologia, né, assim, é uma coisa que está em alta, né, então é um assunto que a gente vai trazer hoje também, e aí é importante pontuar que quando a gente está falando dessas tendências e desses desafios, né, no tema da inclusão, a gente tem que entender que essas plataformas que a gente utiliza, né, elas também precisam ser acessíveis para esses alunos de inclusão, né, e que é um desafio hoje em dia da escola. Né, Gus? Perfeito, Bela. Então, quando a gente está falando de desafios e tendências, acho que a inclusão, né, vem muito forte nisso, né? A tecnologia também vem muito aliada, cada vez mais a gente fala desses desafios e das tendências que a gente tem, como inteligência artificial, né, a ampliação da sala de aula, ensino híbrido, aprendizagem híbrida. Então, a gente tem diversas tendências que já estão vindo, né, algumas mudanças que vieram da pandemia, mas agora a gente está vendo cada vez mais foco para 2020 em como que a gente traz essas tecnologias para dentro da sala de aula. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala também das tecnologias auxiliando o aluno a aprender, né? E aí, junto com tudo isso, né, o que eu acho que a gente tem que pensar e um dos principais desafios para 2025, assim, que já vem desse ano também, mas que se torna cada vez maior, de que forma a gente alinha a tecnologia com a inclusão, mas muito além disso com a saúde mental, né? O que você acha disso, Bela? O que você traria em relação a isso? É um bom ponto, né? Eu acho que as escolas precisam estar preparadas, né? Tanto para fazer o monitoramento dos casos de saúde mental, e aí eu acho que a tecnologia ajuda muito nesse ponto, né? Que a gente consiga fazer esse monitoramento das questões, né? Seja tanto com alunos de inclusão, quanto com questões de bullying, né? Ou qualquer outra questão que esteja acontecendo dentro da escola, para que a gente consiga fazer uma intervenção precoce, né? Então, a tecnologia ela vem aliada à saúde mental para que a gente consiga trabalhar nessas intervenções de uma forma mais precoce mesmo. O que você acha, Gus? Perfeito, perfeito. E eu acho que cada vez mais tem surgido, né, informações diversas e também tem surgido algumas plataformas que facilitam tudo isso, né? E a gente, quando fala, então, desses desafios em tendências, além da tecnologia, além da inclusão, e a inclusão junto com a tecnologia, e a tecnologia junto desse desafio de saúde mental, a gente também precisa falar de aprendizagem socioemocional. Então, acho que, como os principais desafios para o ano que vem, né, para o ano de 2025, eu acho que eu resumiria nesses 3 tópicos, né, Bela? Não sei se você concorda. Inclusão, a tecnologia e, mais uma vez, a tecnologia associada, né? Basicamente, a inclusão, a saúde mental e tudo isso, e o foco nessa saúde mental dos alunos. Você concorda, Bela? Você acha que tem mais algum ponto para a gente trazer de desafio e tendência?
Não, acho que é isso mesmo que você pontuou, né? Eu acho que esses são os maiores desafios aí que agora a gente tem observado nas escolas para 2025, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de tecnologia, Bela, acho que a gente começa a trazer um mundo muito desconhecido, né? E aí, estudando um pouquinho, olhando um pouco do que a gente ia trazer aqui hoje, né? E pensando um pouco nisso, acho que tem uma tendência muito forte que a gente tem nas escolas, que é de terceirizar algumas das soluções que são fundamentais para o dia a dia das escolas, né? E aí, fazendo um levantamento, assim, sobre o que tem sido de novo, né? O que as escolas têm oportunidade de encontrar, né? Pensando nesses desafios, onde a gente consegue ajudar as escolas. Eu fiz esse levantamento de algumas edtechs, né? Para quem não conhece o conceito de edtech, são empresas de tecnologia que, no final das contas, acabam influenciando dentro da educação, né? Não só na educação básica, a educação superior, o ensino técnico também. Elas influenciam. E aí eu me deparei com alguns tipos de edtechs que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui, para que a gente consiga falar um pouco mais e discutir um pouco mais de como a tecnologia tem ajudado esse dia a dia da escola, né? Então, quando a gente fala de tecnologia para a escola, a gente vê edtechs de sistema de gerenciamento, né? Então, a gente vê que são alguns ERPs que vão auxiliar tanto no momento da matrícula até o momento que a escola manda o boleto para a família, que vai gerenciar tudo isso. A gente está entrando cada vez mais dentro do gerenciamento de aprendizagem, então, de que forma que a gente consegue, né, fazer com que dados e a inteligência de dados seja parte do dia a dia das escolas. Então, a gente tem também novos sistemas que fornecem boletim, que entendem quais são os principais gaps dos alunos, que vão trazer outras informações relacionadas. A gente também tem sistemas de treinamento e desenvolvimento para professor, para gestor escolar. Gente, vão comentando aí se vocês conhecem alguma edtech que está relacionada a esses assuntos, tá? A gente tem, principalmente, eu acho que hoje, o que é mais comum de edtech são as empresas que estão relacionadas à comunicação, então, agenda virtual, comunicação via WhatsApp, planejamento de e-mail, a gente tem muitas empresas que estão focadas nisso. A gente tem também de suporte ao professor, esse é um nicho que está crescendo muito ultimamente, né? E a gente tem visto o desenvolvimento muito grande dessas empresas buscando fazer com que o trabalho do professor seja impactado e influenciado pela tecnologia. E uma tendência que tem vindo muito forte para o ano de 2025 e está ganhando cada vez mais espaço é de que forma que a gente traz tutoria, então, um suporte personalizado para os nossos alunos, né? Acho que uma pergunta que fica aí para todo mundo que está aqui é como que a gente está alinhando, né, essas vantagens de parcerias, essas vantagens de empresas novas que fazem coisas diferentes para dentro das nossas escolas. Então, todos esses tipos de empresas, quando a gente fala de escola e equipe, elas vêm para trazer muitas vezes o know-how que a gente não tem dentro da escola, né? E a gente vai entendendo e também trazendo o que tem mais novo para dentro da escola, meio que terceirizando, mas não é terceirizando, né? Mas trazendo soluções novas que impactam muito o dia a dia. Quando a gente fala de aluno, a gente consegue ainda mais ampliar um pouco disso que a gente tem na tecnologia de empresas que são de fora que trazem para dentro da escola. Então, a gente hoje tem muitas empresas que trabalham conteúdo do ensino infantil ao ensino médio, conteúdos preparatórios, conteúdos relacionados a todos os tipos de disciplina, todos os tipos de conteúdo, né? A gente vê cada vez mais também crescendo um pouco desse desafio socioemocional com plataformas e com empresas de tecnologia que trabalham o conteúdo socioemocional, né? A gente também tem essas edtechs, essas empresas trabalhando com o conceito de STEAM, para quem não sabe, né? Esse conceito de STEAM é o que a gente falava anteriormente um pouco sobre o conceito maker, né? Então, a gente fala de ciência, tecnologia, a gente fala de matemática, a gente fala de artes, tudo isso aplicado no dia a dia das escolas. Então, a gente tem alguns bons exemplos aí de empresas que trabalham STEAM.
Para os alunos aí também, principalmente quando a gente pensa em inclusão, a gente tem empresas trabalhando aprendizagem híbrida, trabalhando o aprendizado de línguas, né? Então, trazendo esses desafios, o que já foi um desafio para a escola, né? Principalmente para as escolas que estão aí há algum tempo, a gente vê que tem muitas empresas de empresas que não só trabalham tecnologia, mas que trazem esses novos tipos de aprendizado para dentro da escola. E aí também para tornar uma coisa que é muito desafiador, né, e muito tradicional, que é a avaliação e a testagem, a gente vê que tem surgido também plataformas que usam tecnologia para isso. E principalmente também trazendo para esse setor, né, para essa tradição da escola, a gamificação, que também a gente já viu e a gente vê todos os dias que impulsionam muito o aprendizado das crianças, né, das nossas crianças, dos adolescentes e dos jovens. Mas quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa falar de inteligência artificial, né? Vocês já devem estar cansados aí de estar pesquisando, ouvindo, falando sobre inteligência artificial, né? Todo momento que a gente abre algum conteúdo, a gente vê coisas novas. Não sei quanto vocês estão familiarizados com a utilização do ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial generativa, mas eu acho que o principal desafio que a gente tem aqui é de que forma que a gente traz a inteligência artificial para dentro das escolas, né? Isso não tem, hoje em dia, não tem mais como a gente pensar a escola sem pensar, pelo menos, a forma com que a gente lida com a inteligência artificial, né? Então, a gente precisa entender de que forma que os nossos alunos estão utilizando a inteligência artificial, desde como eu potencializo o uso da inteligência artificial para que eles façam melhores trabalhos, para que eles consigam pesquisar melhor, para que eles consigam entender de que forma utilizar e utilizar de maneira crítica a inteligência artificial. Mas também, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar que essas empresas, por exemplo, também trazem a inteligência artificial como uma forma da gente diversificar e da gente adaptar conteúdos, né, Bela? Você tem mais alguma coisa aí? O que você diria sobre essa adaptação com inteligência artificial? De que forma que a gente traz também a inclusão para dentro dessa inteligência artificial? Uhum. Eu acho que esse é um desafio, né, assim, porque acho que para além disso, tem uma outra questão que é como é que a gente vai capacitar também esses professores e funcionários para fazer esse uso da tecnologia, né, que a gente entende também que para além de oferecer só essas plataformas e todas essas tecnologias, também é necessário que a gente consiga capacitar, né, os funcionários da escola para aprender a mexer nessas novas tecnologias, né, eu acho que também é um desafio para 2025 das escolas, né, que acho que a gente tem que olhar com cuidado para isso. Perfeito, Bela. E quando a gente fala, assim, a gente passou um pouquinho sobre esses desafios e tendências, né, recapitulando um pouco, que a gente acredita muito que são esses desafios, principalmente a tecnologia, mas a tecnologia também como uma aliada para a gente impulsionar e trazer novas ferramentas para que a escola não tem. Junto a isso, a inclusão, né? E aí, mais uma vez, falando sobre a inclusão associada à tecnologia e também essa preocupação com a saúde mental, né? E a gente também volta para esse foco das habilidades socioemocionais, né? E aí, Bela, a gente também tem visto algumas legislações, algumas normas, né? Algumas regulamentações que trazem para a gente também alguns desafios para 2025. O que tem de novo? O que a gente traz nesse ponto para a inclusão para 2025? Né, assim, não sei se é uma lei nova, mas tem a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né, que nessa lei eles falam sobre essas tecnologias assistivas, elas serem adaptadas para esses alunos de inclusão, né, então, quando a gente vai pensar em colocar tecnologia dentro da escola, essas tecnologias precisam ser incluídas para todos os alunos, né, não só para os alunos que não têm alguma questão de saúde mental, né, então, que eu acho que fica um desafio grande para as escolas é de pensar em tecnologias
que sejam acessíveis também para esses alunos de inclusão, né? E essa lei, ela também vai falar dessa parte da capacitação dos professores, né? Assim, não só para os professores, na verdade, mas para todos esses profissionais das escolas. Então, está na lei, né? E aí, como é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer? Perfeito. E a gente não pode esquecer também da lei que a gente já tem um tempo, desde 2018, que é a Lei Lucas, né? A Lei Lucas também é uma obrigação que já tem um tempo, mas que não deixa de ser um desafio para as nossas escolas, né? Para quem não conhece a Lei Lucas, é uma lei que fala justamente da capacitação de primeiros socorros, da capacitação dos nossos profissionais dentro da escola. Hoje não é claro quantos dos nossos profissionais precisam estar capacitados, mas a gente sabe que quanto maior os nossos profissionais capacitados, eles também ajudam e auxiliam a ter menos risco dentro das escolas, né? Então, é sempre válido relembrar essa lei, acho que ela é fundamental para o nosso dia a dia na escola, traz segurança, que é, inclusive, um dos pontos que a Koala busca sempre, né? E a gente está sempre falando disso no nosso dia a dia, então é muito relevante a gente colocar isso. Para quem não sabe, a Lei Lucas tem como obrigação a renovação anual, e todo novo funcionário precisa estar capacitado para a Lei Lucas, né? Então, isso também entra junto com essa legislação da inclusão, né? Para que a gente entre como desafio para o ano que vem. Mas beleza, Bela, a gente falou um pouco sobre esses desafios, essas tendências, né? Falamos das tecnologias, falamos um pouco do que a inclusão traz como desafio para o ano que vem, de quanto a gente tem que também trazer o socioemocional e a saúde mental para dentro das escolas, mas agora vamos falar como que a gente prepara a equipe, né? Que foi o nosso grande objetivo de hoje. O que você traria, Bela, como nossos principais pontos para que a gente consiga realmente preparar a equipe para esses desafios? Uhum. É uma ótima pergunta, Gus. Eu acho que oferecer treinamento mesmo, né, para esses professores, para os funcionários, assim, principalmente para os funcionários, né, para os professores, desculpa, né, que eles consigam perceber nos alunos questões para além do pedagógico, né, e às vezes na grade curricular desses professores não tem matérias sobre socioemocional, sobre, né, estar mais atento às questões de saúde mental desses alunos e desses adolescentes. Então, acho que a escola conseguir investir mesmo nesse treinamento para os professores, para além de uma questão pedagógica, né? E aí, quando a gente vai falar de inclusão, a gente tem dois auxílios que são muito importantes para os professores, que é o PEI e o PDI, né? Assim, que acho que a gente fala muito também, quando a gente vai falar de inclusão, que o PEI, ele é o planejamento detalhado, né? É o planejamento educacional de inclusão, então ele vai ter esse foco em pensar nas estratégias educacionais para esse aluno, e o PDI é pensar no social, no desenvolvimento dessa criança. Então, acho que é importante a gente olhar para isso também, né? Assim, com muito cuidado, porque são estratégias fundamentais para a gente conseguir trabalhar com esses alunos incluídos, né? Promovendo, de fato, a inclusão deles no social, e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente consegue ter profissionais que consigam estar atentos a essas questões, né, e que consiga ter um tempo para fazer esse PDI, né, que consiga estar alinhado com que a escola esteja alinhado com essa cultura de inclusão também, né, Gus? Perfeito, Bela. E nessa questão, assim, quando a gente fala de PEI e PDI, qual dica você daria, assim, para as nossas escolas, né, para o pessoal que está aqui com a gente hoje, e qual que é a melhor forma para trazer esse assunto para os nossos professores, como é a melhor forma da gente capacitá-los para isso, de que forma que a gente consegue trazer esse assunto também, né, deixar de ser um tabu, porque muitas vezes quando a gente fala de inclusão, a gente fala de tabu. De que forma que você vê isso, de que forma que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Uhum. Eu acho que isso tem que estar dentro da cultura da escola, né? Assim, a escola tem que estar olhando para isso 100%, né? Porque isso vai desde a estrutura física, quando a gente fala de aluno de inclusão, até o PEI, o PDI, né? Então, acho que os professores, os gestores, os coordenadores escolares têm que estar muito alinhados com a família,
ou de repente com o profissional de saúde daquela criança, para que consiga estar alinhado no desenvolvimento desse PEI e desse PDI, né? E às vezes a gente sabe que os professores, os coordenadores não têm muito tempo para olhar para isso, né? Então é importante que, assim, logo no meio do ano, depois que já passa um tempo, conhecendo aquele aluno, que a gente consiga assim, depois que você começa a conhecer um tempo do seu aluno, consegue estar ali observando as questões de saúde mental, observando como ele está se desenvolvendo no social com as outras crianças dentro da sala de aula, né? É importante que esse professor, esse coordenador, esse gestor, né, tenha um canal de comunicação aberto com as famílias para que eles consigam pensar mesmo, né, em como que ele vai desenvolver esse projeto de inclusão, né, assim, junto com essa criança, observando essas especificidades, essas questões específicas das crianças, né? Porque mesmo que a gente, quando fala de inclusão, né, a gente pegue um diagnóstico ou pegue alguma condição de saúde mental, existe a singularidade daquela criança. Então, como é que a gente vai trabalhar a partir da singularidade daquela criança? Porque quando a gente está falando de inclusão, a gente também está falando de conseguir respeitar a diversidade daquela criança. Então, como é que as escolas vão ter, né, assim, início do ano, como é que a escola vai ter tempo para conhecer aquele aluno? Mas, de repente, né, assim, um professor de um ano conversando com o professor do ano seguinte, né? As escolas têm que pensar em estratégias para conseguir botar isso na prática, né? E eu acho que o PEI e o PDI são ferramentas fundamentais para a gente trabalhar na inclusão, né? O que você acha, Gus? Não, perfeito, Bela. E assim, eu acredito muito que esse ponto que você falou da troca entre a equipe pedagógica é um ponto principal nesse momento que a gente fala de preparação da equipe para o ano seguinte, né? É muito difícil a gente pensar numa escola que consegue ter uma boa passagem de bastão, né? É fundamental que a gente tenha essa boa passagem de bastão para que a gente garanta, inclusive, que os nossos alunos, falando principalmente de inclusão, eles consigam ter também uma passagem de ano muito suavizada e potencializada no aprendizado. Então, assim, quando a gente fala de preparação para a equipe, quando a gente fala de um novo ano, é fundamental que a gente entenda que a gente precisa separar tempo para que a equipe se comunique, então, para que a equipe consiga trocar a equipe tanto com a coordenação, quanto entre os professores, quanto entre os assistentes, os mediadores, que eles consigam conversar e ter momentos de qualidade para que eles possam trocar e possam, inclusive, discutir casos específicos de aluno, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa desenvolver essas, tanto o PEI quanto o PDI, né? Isso é fundamental para que a gente utilize durante o ano, mas, além disso, a gente precisa entender dos desafios do dia a dia. E a gente só consegue entender dos desafios do dia a dia quando a gente tem tempo de qualidade. Então, acho que um dos primeiros highlights que eu traria aqui para quando a gente fala de preparação da equipe é separar tempo adequado para que a equipe converse e para que a equipe consiga ter trocas de qualidade durante a preparação para o ano seguinte, né? O que você acha, Bela? Exatamente. E não só isso, né? Assim, é importante que esse professor tenha tempo com esse aluno também, né? Assim, um tempo de qualidade para poder ouvir esse aluno, né? Entender como é que está sendo a vivência dele dentro dessa escola, né? O que está se passando nesse contexto familiar, o que está acontecendo com esse aluno, né? Então, assim, os professores podem promover rodas de conversa entre os alunos, né? Atividades lúdicas, alguma estratégia dessa, né? Para que a gente consiga ter esse tempo de qualidade entre o professor e o aluno, para que esse aluno consiga expressar suas emoções também dentro do ambiente escolar, né? Então, é importante que o professor consiga ter esse tempinho de qualidade para, de repente, conhecer um pouquinho mais esse aluno, né? Poder escutar ele e, de repente, a partir dessa escuta também pensar nesse projeto de inclusão dele, né? Porque o trabalho é junto também com o aluno, né? A gente não pode deixar o aluno de fora e, às vezes, ficar nesse lugar de que a gente sabe sem, né, estar ali atento às singularidades desse sujeito. Então, é importante a gente estar sempre tentando trazer o aluno para quando a gente vai pensar nesse PEI, nesse PDI, né, assim, a partir
do que ele gosta, do que ele, né, assim, quais são as atividades dele, qual o desenho que ele gosta, né, assim, de pensar em estratégias tanto pedagógicas como de socialização a partir do gosto da criança, né? Eu acho que essa é uma dica muito importante, assim, para as escolas, né, de valorizar o tempo mesmo, né, tanto para a capacitação dos professores, né, assim, para fazer esse PAPES, PDI, mas também para ter esse tempo de qualidade com o próprio aluno, não ficar só numa coisa, vou entrar e vou passar um conteúdo, mas para além disso, né, e o que tem mais além de um pedagógico dentro da sala? A gente sabe que a escola, ela é um microcosmo dali do que está acontecendo na sociedade, né, todas as primeiras emoções, as primeiras amizades, né, tudo que o aluno vai conhecer ali como emoção também é dentro de um ambiente escolar, né, e é importante que esse professor consiga entender como é que essa criança está se desenvolvendo emocionalmente, né? Assim, a escola é uma extensão disso tudo. Então, como é que a gente vai olhar para essas crianças na escola, entendendo que ele também está ali nesse momento de entender seus sentimentos, né? Às vezes é o primeiro momento de frustração, é a primeira raiva, é a primeira briga com o colega. Então, como é que a gente vai pensar em estratégias para trabalhar esse emocional da criança? Perfeito, perfeito, Bela. E quando vendo você falar sobre isso, vendo você falar sobre esse tempo, né, de conhecer a criança, acho que trazem duas, e também colocando esse ponto de tempo de qualidade para o professor se preparar para o ano, conversando com a equipe, eu acho que entra muito numa questão que, para mim, é fundamental na preparação da equipe, né, e que eu vi muitas vezes sendo um foco, né, e que muitas vezes é um auxiliar, na verdade, na maior parte das vezes, é um auxiliar na priorização, que é definir um objetivo pedagógico. Então, assim, a gente sabe que são diversas tendências e diversos desafios na escola, e cada uma das escolas tem suas peculiaridades, né? É muito difícil eu falar que uma escola no mesmo bairro vai ter o mesmo desafio, por mais que seja um público semelhante, uma região semelhante, cada uma dessas escolas lida diferente com os problemas. E quando a gente fala de um novo ano, é fundamental que cada uma das escolas tenha muito claro quais são os seus objetivos naquele ano, né? Então, inclusão, creio que muitos de vocês que estão aqui olham a inclusão e pensam a inclusão como um objetivo do ano, né? Pode ser que não seja o único objetivo, mas é fundamental que cada uma das escolas consiga definir qual o seu objetivo do ano. Esse é um momento chave para vocês prepararem o ano seguinte, né? Então, vocês estão nesse momento de preparação, e a grande provocação que eu queria trazer aqui para vocês é essa, assim, quais são os objetivos de vocês, né? O que a escola vê como fundamental para que o ano seguinte seja um ano de sucesso, né? O que a gente precisa fazer e qual momento a minha escola está vivendo e o que eu preciso fazer para que a gente consiga superar esse momento e quais são os meus objetivos claros. Porque com esses objetivos claros, vocês vão conseguir, primeiro, comunicar com a equipe, deixar muito claro, né? Ter esses objetivos claros e comunicados à equipe é fundamental para que todo mundo esteja alinhado. É fundamental também para que vocês entendam como vocês separam o tempo na preparação do professor, quais são os guias que vocês vão dar para esse professor no momento em que ele for começar a dar aula efetivamente, né? Trazendo um pouco disso do que a Bela trouxe. A gente vai separar um tempo para que o professor conheça essas crianças, pensando nessa sensibilização da inclusão. É muito importante que, se isso for um objetivo da escola de vocês, a gente entenda e a gente consiga trazer isso também desde o início com essa importância, né? Dar o peso efetivo para esse assunto, caso seja um objetivo do ano de vocês, né? É muito difícil falar aqui e falar para vocês definirem 10 objetivos, porque quando a gente tem muito objetivo, a gente acaba não tendo nenhum, mas eu diria aí uma dica que eu traria pelo menos 3 objetivos, assim, que vão ser os objetivos principais. Então, muitas vezes a gente vai pensar em como a gente vai trabalhar a inclusão, como a gente vai trabalhar tecnologia, né? E como a gente vai trabalhar um ambiente seguro, né? Às vezes, muitas escolas vão também pensar como a gente vai trabalhar a tecnologia, como a gente vai trabalhar a inclusão, como a gente vai trabalhar, por exemplo, o bilinguismo, quando a gente vai trabalhar o ensino de línguas, ou então quando a gente
podem existir outros objetivos além dos focados no aluno, né? Por exemplo, quando a gente fala de um objetivo de trazer as famílias mais para perto, isso também pode ser um objetivo da sua escola, dependendo da situação e dependendo do que vocês estão vivendo no dia a dia, né, Bela? O que você acha disso? Eu concordo com você, Gus. Eu acho que é importante, né? Assim, até quando a gente vai pensar para o pedagógico dessa criança, né, que essa escola tenha essa sensibilidade, porque a gente sabe que essas questões de saúde mental, né, elas impactam também no desempenho escolar dessa criança, né? Então, acho que são muitos desafios para o ano que vem, né? Assim, a questão da tecnologia, a tecnologia associada à inclusão, né? Só a inclusão por si já é um desafio dentro das escolas, né? Mas é importante que a gente consiga ter um olhar atento a isso, né? Para que também isso não impacte no desempenho escolar dessas crianças, né? Porque se a gente está trabalhando numa escola que quer olhar para o desempenho escolar dessa criança, que quer que ela, né, aprenda aquele conteúdo pedagógico, né, mas às vezes a gente tem uma questão de saúde mental por trás que está impactando. E, assim, quando a gente vai falar de saúde mental, isso impacta na vida inteira daquele sujeito, né? Então, é importante as escolas terem isso como um objetivo para o ano que vem, porque, infelizmente, né, os dados de saúde mental em crianças e adolescentes não são dos melhores, então a escola precisa estar atenta a essas questões, né? E principalmente quando a gente fala de inclusão. Inclusão, eu não acho, Gus, que ela seja um objetivo, mas ela é uma prática diária, né? A escola tem que ter a inclusão como uma prática, né? Porque é uma oportunidade de todo mundo aprender e contribuir, respeitando e entendendo que como que é a singularidade do outro, como é que o outro se comporta, como é que ele enxerga o mundo. Então, eu não vejo a inclusão aí como um objetivo, mas como uma prática diária das escolas, para que essas crianças aprendam a respeitar o outro e cresçam, enfim, respeitando mesmo essa singularidade aí das outras crianças. Né, Gus? Perfeito, Bela. E aí, pensando um pouco nessa preparação da equipe, pensando também nesses objetivos, na inclusão, pensando no ano, em como a gente já fala do ano seguinte, de que forma, Bela, que você acha que a gente traz as famílias para perto dessa preparação da equipe? De que forma que a gente prepara a equipe para falar com as famílias? O que você acha disso tudo, assim? Como que a gente consegue trazer essas famílias para enfrentar esses desafios e essas tendências, principalmente na inclusão, junto com o gestor escolar, assim? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque, principalmente quando a gente vai falar de inclusão especificamente, às vezes as famílias apresentam muita resistência, né? Então, tem que sensibilizar essa família, né, das questões em que às vezes os professores estão observando dentro da sala de aula e embasar teoricamente aquilo que o professor está observando, né? Assim, olha, o seu filho está apresentando isso, o seu filho está assim, ele está se desenvolvendo no social assim, no pedagógico dessa forma, ele tem falado assim. Então, assim, é importante, né, que essas equipes estejam preparadas para essas questões de saúde mental, para que ele consiga ter embasamento quando for falar com a família, né, assim, porque a família vai chegar, vai olhar para a escola e vai falar, tá, mas por que você está falando isso do meu filho? O que você está observando no meu filho, né? E é importante que essa escola esteja preparada para responder essa pergunta, né? E embasado também com uma equipe, né? A gente sabe que quando a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da escola, dá mais embasamento para poder falar sobre essas questões junto com a família. Esse é um desafio, Gus, esse é um desafio, mas que é possível também, né? A gente sabe que quando a gente vem com argumentação para essa família, mesmo que eles demorem a entender, eles acabam se sensibilizando também. Às vezes é só uma negação, uma resistência, mas que quando a gente vai falar que é para o melhor do filho dele, né? Que a gente está fazendo isso, observando as questões dentro da sala de aula, na hora do recreio, na hora do refeitório. Então, é importante que essa família esteja bem alinhada com a prática da escola e que a escola consiga fazer esse trabalho de sensibilização dessa família também, a partir do que ela está observando ali como questão de saúde mental, né? Não só para alunos de inclusão, mas quando a gente fala de bullying também, né? Como é que a escola se comunica com a família quando vê que o filho está sofrendo bullying dentro de uma escola. Então, acho que a escola tem que estar muito atenta a essas questões. O que você acha, Gus?
Não, maravilhoso, Bela. E aí, quando você fala de família, eu queria, inclusive, trazer esse framework, essa conceituação, né, que me pegou muito quando nesses anos de trabalho eu me deparei com ela uma vez e eu fiquei pensando e refletindo muito sobre isso. Assim, acho que é muito óbvio que o papel da família junto com da escola é fundamental, que é muito importante, mas eu acho que às vezes falta um ponto da gente identificar de que forma com que que a escola se relaciona com a família, né? E aí existe esse framework aqui, que é, na verdade, uma escala de envolvimento parental junto com a escola, né? Em que ela vai desde parentalidade até a colaboração com a comunidade. Então, só trazendo um pouco sobre isso aqui. Basicamente, a pergunta que a gente tem que se fazer é em qual estágio dessa pirâmide a gente está, né? A nossa escola está na relação com as famílias. Por quê? Porque esse primeiro diagnóstico é fundamental para que a gente também entenda quais são os nossos objetivos quando a gente fala de família, né? Basicamente, essa pirâmide, ela começa com a parentalidade, que é o objetivo zero da escola, né? Que é trazer e educar junto com a família, mas a gente começa a evoluir nessa escala, entendendo que quanto mais participativo a família está dentro do aprendizado da criança, e quanto mais participativa a família é dentro da escola, mais ela consegue fazer e impactar o aprendizado da criança. Então, depois do objetivo zero, né, muitas das escolas, na maior parte, elas param aí na comunicação, que elas entendem que o papel da família é ser comunicada e comunicar a escola, e muitas vezes ela não passa desse grau da pirâmide, né? Que logo depois, nessa pirâmide, a gente tem o voluntariado. Então, a pergunta que se faz é quanto as famílias estão dentro da escola, quanto as famílias conseguem estar ajudando e trazendo para dentro da escola ações, sejam palestras, sejam capacitações, sejam discussões, seja esse ponto de conseguir falar sobre o aluno dentro da escola. E aí, a partir do momento que as famílias já se sentem bem dentro da escola, a gente começa a também utilizar delas, tanto para aprender em casa, quanto para auxiliar a escola na tomada de decisão. Diria que talvez essa seja o ponto mais difícil, né? Muitas das escolas param na comunicação, algumas passam para o voluntariado e algumas usam do aprendizado em casa, e essa é uma tendência que a gente tem visto cada vez mais, principalmente depois da pandemia, mas poucas escolas chegam efetivamente na tomada de decisão, em que as famílias realmente auxiliam a escola a tomar a decisão. E é muito dual esse sentimento da família dentro da escola e da família na tomada de decisão, né? É muito difícil a gente chegar nisso, mas a partir do momento que a gente consegue ultrapassar todos esses graus dentro dessa pirâmide, a gente entende que a família ela tem consciência de que ela consegue ajudar a tomar a decisão dentro da escola. E, por fim, vem esse objetivo principal, que é a escola como parte da comunidade e a comunidade como parte da escola de uma forma muito integrada, né? Então, para que a gente consiga começar a mudar dentro dessa pirâmide, primeiro, as escolas têm que entender em qual grau ela está. Então, a gente está trazendo as famílias para dentro da escola, a gente tem as famílias como parceiras, a gente consegue fazer com que as famílias participem do aprendizado das crianças. A solução para que as famílias consigam estar mais perto da escola é até simples quando a gente pensa e a gente consegue estruturar esse pensamento dentro do nosso diagnóstico, né? Mas então eu talvez diria que o primeiro passo é ter esse diagnóstico, para a partir desse diagnóstico a gente conseguir localizar e entender de que forma que a gente vai avançar para cada um desses graus dessa pirâmide. E aí, quando a gente fala de inclusão, muitas vezes a gente percebe que essa pirâmide é até diferente. A pergunta que me bate todas as vezes que eu penso em inclusão e vejo que a gente está falando de inclusão é que muitas vezes a nossa escola ela está lá na tomada de decisão, quando a gente fala dos alunos que são regulares, que não são alunos de inclusão,
E quando a gente fala de alunos de inclusão, a gente está lá na comunicação, né, Bela? Exatamente, Gud. Mas eu queria trazer um ponto que você falou, né, assim, dessas ações da escola junto com a família, mas eu acho importante a gente reforçar, né, que para além dessas ações que a gente faz com a família, umas ações mais isoladas, é importante que a escola tenha na cultura a valorização da diversidade mesmo, né, assim, e aí acho que fica, talvez como esse objetivo, né, como você trouxe, da escola conseguir sensibilizar e passar essa cultura para as famílias, que a cultura da escola é a valorização da diversidade, né? Assim, quando a gente vai falar de inclusão ou, né, de questão de saúde mental, é importante que a gente consiga explicar para as famílias essa missão da escola, né? Assim, como uma prática constante, não às vezes só como umas ações, né? Assim, de chamar um profissional para falar. Assim, é importante que a gente consiga transmitir para as famílias que dentro das nossas escolas a gente trabalha a valorização da diversidade, né? E aí é fazer com que a família consiga entender que a partir da valorização da diversidade, tanto dos alunos incluídos, como, né, das questões de saúde mental, para além disso, né, assim, entendendo que somos pessoas diferentes, né, que vivemos de formas diferentes, então é importante que a escola tenha isso como uma missão, né, assim, não apenas como essas ações, mas que seja dentro da prática da escola mesmo, né, Gus? Então, perfeito, Bela. E, assim, acho que isso tudo se conecta de uma forma, né, quando a gente fala de preparação da equipe, que tudo começa na definição dos objetivos pedagógicos, né? O objetivo pedagógico, ele vai passar para dentro do calendário escolar, né? Vocês devem estar olhando para isso agora, né, já pensando no calendário escolar, mas a provocação que eu acho válida a gente trazer aqui é, antes mesmo da gente definir o calendário escolar, quais são os nossos objetivos para o ano? Porque é muito relevante que a gente consiga traçar os nossos marcos, traçar os nossos eventos, traçar tudo que a gente quer para dentro do ano, baseado no que a minha escola quer como objetivo final daquele ano. Então, é desenvolver inclusão, é desenvolver a diversidade dentro da escola, como a gente planeja o calendário baseado nisso, ampliando eventos, ampliando o momento de trocas, ampliando o que a gente vai fazer no início do ano, como vai ser a semana de preparação dos meus professores. Então, por isso a provocação dos objetivos. E quando a gente, então, tem definido os objetivos pedagógicos, quando a gente tem definido os objetivos administrativos, os objetivos gerais da escola, a gente começa a desdobrar isso nos treinamentos, a gente começa a desdobrar isso em todas as próximas etapas que a gente tem para a preparação do ano seguinte. Então, o objetivo, ele vai bater primeiramente ali dentro da semana de treinamento dos professores, a semana de treinamento dos colaboradores da escola, dos auxiliares, tudo mais. Os objetivos vão bater nessa primeira semana de aula, que é fundamental para que a gente tenha conexão, para que a gente consiga conversar com as famílias e consiga também criar vínculo com as crianças. E o que a gente está trazendo de provocação aqui é de que forma que a inclusão entra nisso tudo. A inclusão é um desafio, a inclusão é uma tendência, e a gente sabe que a inclusão precisa ser, como a Bela falou, mais que um objetivo e sim uma rotina. Então, de que forma que a gente traz a inclusão para dentro desses objetivos? Primeiro, acho que preparando os nossos professores, preparando a nossa equipe para que ela entenda o que é inclusão, para que ela consiga desenvolver habilidades além do conhecimento técnico para desenvolver a inclusão, para conseguir ter, além de conhecimento técnico, habilidade social, emocional, são habilidades maiores do que o conhecimento em si para desenvolver, e principalmente priorizando a inclusão dentro da preparação dos professores, priorizando a inclusão na preparação no primeiro contato das famílias, dos alunos com os professores, priorizando a inclusão também nesse momento de contato com as famílias e trazendo as famílias para dentro da escola, né? Trazendo as famílias para passar dessa comunicação, avançar nessa pirâmide, para que a gente consiga, então, falar que a inclusão realmente ela também ela está na participação das famílias dentro do voluntariado, nesse auxílio do aprendizado em casa e na tomada de decisão da escola.
Mas, e aí quando a gente fala de família, é muito importante que a gente consiga comunicar para as famílias quais são os nossos objetivos, né? E quando a gente fala de inclusão também, é fundamental que as famílias entendam de que forma que a gente traz a inclusão para dentro da escola, né, Bela? O que você traria aí sobre comunicação? De que forma que a gente fala com a família nesse momento, preparando as comunicações para o início do ano? Como a gente traz isso para as famílias? Olha, Guiz, eu acho que está aí um outro desafio, né? Mas é importante que a escola talvez tenha algum material, né? Assim, para comunicar com as famílias. De repente, uma cartilha de prevenção e promoção à saúde, né? Alguns materiais em que ela tenha como recursos para poder usar na comunicação com essa família, né? Assim, de repente, de enviar no início do ano letivo, quais vão ser os objetivos, como você está falando, né? Daquele ano, o que a escola está se preparando para fazer, quais são as ações que aquela escola está desenvolvendo para falar sobre esses temas, que a escola, no início do ano letivo, já tem algum material programado para enviar para essas famílias, para conseguir já, no início do ano letivo, conseguir fazer com que essas famílias se aproximem da escola, porque eu acho que o objetivo é esse, né? Fazer com que essas famílias se aproximem da escola, né? Porque às vezes a família fica naquele lugar de deixar a criança na escola, de infelizmente, né, por falta de tempo, por trabalhar muito, terceirizar a educação para a escola, sem estar ali muito próxima dessa relação com a escola, né? Então, a escola, desde o ano letivo, é importante que ela consiga ir aproximando esses familiares a partir da comunicação, de repente, por um e-mail de uma cartilha, de alguma estratégia de comunicação dessa forma, para conseguir que essa família chegue mais pertinho ali da escola, para conseguir trocar mais sobre as questões de saúde mental e inclusão que elas têm observado durante o ano letivo. Maravilhoso, Bela. 100%, assim, acho que quando a gente fala de comunicação, também é relevante que a gente entenda qual canal é o mais efetivo para a gente falar com as nossas famílias, né? Então, dentro daquela pirâmide, se a gente já tem a comunicação, a gente já atingiu a comunicação, como a gente potencializa essa comunicação por meio dos canais corretos, da forma correta com que a gente fala com as famílias, né? A gente precisa entender, e existem diversas formas de que a gente consiga ter uma mensagem concisa, existem N metodologias para que a gente consiga ter uma comunicação clara com as famílias, mas nada adianta a gente ter uma comunicação clara se a gente não sabe qual canal a gente atinge nossas famílias. Então, junto com esse diagnóstico que eu trouxe aqui para que vocês façam de onde está a escala, de onde está a escola de vocês, dentro desse framework de parentalidade, né, de envolvimento das famílias, vale a reflexão, nesse momento que a gente está preparando para o ano seguinte, de quais são os métodos que a gente comunica com as nossas famílias e quais são os métodos mais efetivos para que a gente consiga falar sobre tudo isso, inclusive inclusão. Então, Bela, caminhando para o final aí, para a gente abrir para perguntas e etc., queria que você trouxesse aí o que você acha que são esses principais pontos que a gente trouxe hoje, qual é o contexto que você quer trazer, o que você acha que é a inclusão e como a gente realmente prepara a equipe para o ano seguinte. Eu acho que é esse resumão de tudo que a gente falou, né? De pensar nessa tecnologia como um aliado da escola, né? Como é que, de repente, a tecnologia consegue ajudar a gente nesse monitoramento de questões de saúde mental, para que as escolas consigam fazer intervenções precoces nas situações, né? Como é que a escola consegue, desde o início do ano, aproximar a família, para, de repente, no final do ano, estar mais embasado ali de tudo que observou daquela criança, para conseguir fazer uma comunicação mais efetiva, né? Entendendo que essa família já vai estar desde o início do ano ali próxima, acompanhando também, e aí a tecnologia é um recurso para isso, né? Como é que a gente vai capacitar esses professores, né, com cursos ou com aulas, né, para que eles consigam ter um olhar para além da questão pedagógica? Como é que a gente vai distribuir a grade curricular desses professores para que eles consigam ter um tempo de qualidade com esses alunos, né, para trabalhar questões de socioemocional, para que eles consigam ter um tempo de qualidade para sentar, poder estar ali observando, escutando esses alunos, perguntando, né, em rodas de conversas, atividades lúdicas,
de como é que eles vão estar atentos a essas questões, né? É importante que eu acho que a escola tenha isso, como eu falei, né? Como uma prática diária, e isso vai desde o PEI, do PDI, da adaptação curricular, de como é que a gente se comunica com essa família, de como é que a gente aproxima a tecnologia como um aliado dessas situações. Eu acho que é tudo isso, né? É um desafio gigante para as escolas, mas que tem caminho também possível para a gente conseguir lidar com essas questões e desafios aí. Perfeito, Bela. É isso, assim, acho que inclusão passa cada vez mais a ser parte do nosso DNA e parte do DNA das escolas, né? Ela precisa ser priorizada, ela precisa entrar nos objetivos e ela precisa ser trabalhada no dia a dia, bem como todos os outros objetivos que a gente vai definir. Então, é realmente tirar tempo para que os professores conversem, troquem, falem sobre isso, tirar tempo para que os professores sejam capacitados nos conceitos, nos desafios, no que é o dia a dia, mas também que eles desenvolvam as habilidades e a capacidade emocional e social necessária para trabalhar com a inclusão, e que as famílias entendam e consigam visualizar de que forma que a gente vai trabalhar, de que forma que a gente vai trazer a inclusão para dentro da escola, né? E aí, antes da gente abrir para pergunta, eu acho que tem um ponto aí que a gente está aqui falando, a gente está aqui trazendo, mas a gente realmente acredita que a Koala tem muito para ajudar nisso tudo, né, Fabi? Passo aí para você a palavra, para você falar um pouco de como que a Koala pode ajudar todos nós, todas as escolas, para que a inclusão e a gente consiga preparar a nossa equipe e toda a nossa gestão escolar para o ano de 2025. Perfeito, Gustavo, muito obrigada, parabéns, time, parabéns, Gustavo, Isabela, que aula que vocês deram aqui, tenho certeza que todos os gestores, educadores que estão presentes amaram, tá, todo esse conteúdo que vocês passaram, e eu vou entrar muito como um complemento aqui, né, mostrando para vocês que saúde e educação andam de mãos dadas, então, como que a Koala hoje, ela chega para poder apoiar toda a estrutura, toda a organização, todos os colaboradores das instituições de vocês. A gente entra com 3 alicerces, a gente consegue unir escola, família e a equipe de saúde da Koala, todo mundo em prol da saúde do aluno. A gente também olha e acolhe aos colaboradores, tá bom? Então, a gente se conecta de forma online, através da telemedicina, para conseguir trazer todo mundo para uma consulta, por exemplo, como o pessoal muito bem trouxe, a gente traz a família para a gente se comunicar com ela também e respaldar vocês. Então, a Koala hoje, ela é a rede de apoio, tá bom? Quanto ao tema de saúde para toda a instituição. Vou mostrar também aqui para vocês, em relação à nossa equipe, a gente tem uma equipe altamente estruturada, como vocês já viram aí com o Gustavo, com a Isabela. A gente conta com um diretor médico, a gente tem enfermeiros, médicos dentro da nossa casa, a gente tem agentes de saúde, psicólogos, nutricionistas, todo mundo em tempo integral para vocês poderem acionar, para ajudar ali na demanda do dia a dia. Então, a gente vem com atendimentos médicos para vocês, a gente tem todo um gerenciamento também dos medicamentos. Eu sei que tem instituições que hoje não medicam porque não tem o respaldo, então a gente entra também com essa disponibilidade para tranquilizar vocês quanto aos medicamentos, a gente tem todo o gerenciamento, todo o protocolo, a gente vai passar toda a orientação correta, seguindo tudo certinho, para que vocês fiquem tranquilos ali, se precisarem medicar um aluno, a família ela vai estar presente na consulta para saber como que está aquela criança. A gente tem toda a parte de treinamento também, pessoal, algo muito importante que a gente vem falando bastante, o Gustavo trouxe na fala dele também a importância, a Isabelle, sobre a gente ter um treinamento de Lei Lucas, em primeiros socorros, que geralmente esse investimento de treinamento, ele sai do caixa da escola. Então, hoje, dentro da nossa solução, dentro do nosso acolhimento, vocês também terão acesso a capacitações de forma gratuita. Então, é online, vai ter o certificado de vocês, anualmente vocês vão poder fazer essa capacitação, e algo muito bacana também, que a gente fala muito aqui dentro da casa,
é que a estrutura da escola, geralmente, ela começa ali o início do ano com um número X, né, de profissionais, e às vezes durante o ano letivo, alguns profissionais são substituídos. Então, a escola geralmente tira mais uma vez aquele valor do caixa para poder capacitar o novo colaborador. Então, a gente chega realmente para poder acolher vocês com todo o treinamento. A gente entra também com a mediação, os laudos, todo o suporte especializado, como o pessoal muito bem trouxe aqui, em relação à inclusão. E para poder comentar também com vocês sobre os benefícios, né, da Koala, de ter a nossa solução, de ter a nossa equipe preparada para poder apoiar vocês no dia a dia, eu trago aqui alguns tópicos, né, de onde a gente entra para causar aí esses grandes benefícios para vocês. Então, a gente entra com alívio de caixa, como eu acabei de comentar, seja um treinamento que vocês, de repente, tirariam ali, né, do caixa da escola, vocês não precisam mais, então, a gente alivia o caixa, a gente reduz também o absenteísmo, quando a gente cuida da criança, ela dentro do ambiente escolar, sem a necessidade de ligar para a família buscar o aluno, a gente consegue garantir a segurança daquele aluno dentro da escola de vocês, então, não havendo necessidade do aluno sair, né, da instituição e perder, de repente, um dia de aula, 2 dias de aula, porque não tem um atendimento dentro da instituição. Às vezes, as famílias também são carentes, não tem um plano de saúde. Então, a gente entra para poder reduzir também o absenteísmo. A gente tem toda a gestão de laudos, mediações e dados que ficam registrados no nosso sistema. A gente tem um suporte médico, segurança no pedagógico de vocês. A Isabela comentou muito bem sobre a avaliação de PDI, né? Vocês vão ficar assegurados aqui conosco, a gente vai estar junto de vocês para poder construir isso, fora o posicionamento também da escola de vocês, né? Hoje, a escola, ela disponibilizar saúde para os seus alunos e também para os seus colaboradores, é um diferencial gigante, assim, que impacta diretamente no ticket de vocês, no ticket médio de mensalidade de vocês. É algo que vocês podem trazer para somar e até justificar aquela família de por que aquele aumento, né? Porque, caramba, de um ano para o outro teve aqui 10, 12% de aumento na mensalidade, porque vocês também estão entregando inovação e estão entregando saúde para as crianças, né? Enquanto a criança ela estiver dentro do âmbito escolar, vocês vão ter essa disponibilidade de usar Koala e até acompanhar também essa criança fora do âmbito escolar, caso seja necessário. Então, a gente tem um aumento de permanência, a gente consegue atender o aluno dentro da instituição, a criança ela fica, né, dentro do âmbito escolar para poder tocar ali a sua rotina pedagógica. A gente tem, consequentemente, um aumento de receita e muitos outros benefícios aqui também. Eu trouxe de uma forma mais objetiva para que vocês vejam os nossos benefícios, mas o ideal é que vocês marquem um momento também com o nosso time de cuidados para poder comentar como, né, vocês estão hoje sentindo na instituição de vocês, a gente trocar, né, esse benchmark e também mostrar para vocês todos os outros benefícios, que é muita coisa, eu não trouxe tudo aqui, senão a gente ia esticar muito tempo. Mas aqui é um compilado muito de benefícios, e hoje, quando a Koala ela cuida, né, da escola, a gente vê as escolas crescendo, a gente vê os colaboradores seguros, a gente entende que os alunos eles estão mais saudáveis, a gente está com o contato ali com a criança diariamente, a gente enxerga isso, e as famílias elas ficam mais tranquilas também. Então, aquela ligação inesperada, né, que geralmente a escola vai lá, dá uma ligada para o pai, dá uma ligada para a mãe, para a família, informa que a pessoa, o aluno, ele não está se sentindo muito bem. Então, aquela ligação inesperada, a família fica tranquila que ela vai receber um acionamento através da nossa solução para poder participar de uma consulta. Então, hoje, na hora que acontece qualquer intercorrência com escolas parceiras da Koala, no tempo de 1 minuto, a gente já está com a equipe altamente capacitada para poder atender vocês. Então, a gente vai sair daquele cenário, né, de liga para a mãe, informa que o Joãozinho não está se sentindo bem,
para chegar um acionamento no celular da mãe através do aplicativo, pedindo para que a mãe entre e acompanhe essa criança, né, durante toda a consulta. E ela já vendo ali a criança, geralmente a família já se acalma, né? Então, vê o rostinho do filho, vê como é que está sendo conduzido a consulta. Se for necessário repassar alguma orientação de medicação, a gente vai repassar. Se for necessário algum tipo de atestado, ausentar esse aluno, se for um caso de virose ou até de acidente mesmo, a gente vai direcionar esse aluno para repouso e a gente vai ficar acompanhando também essa criança. Então, mesmo de casa, a gente vai ter esse controle de acompanhamento. Todos os dias, a nossa equipe vai entrar em contato para saber se melhorou, até esse aluno ficar 100% seguro para poder retornar para a sala de aula. E isso tudo a gente consegue fazer através de um clique de distância. É muito simples, então eu trouxe esse slide para poder mostrar um visual para vocês, né, que vocês conseguem ter acesso à nossa equipe na palma da mão, através do nosso aplicativo, e também pela web no computador. De uma forma super simples, tem um videozinho aqui do aplicativo rodando, vocês só colocam ali o nome do aluno e basicamente um resumo bem breve, né, da situação que o aluno se encontra, seja ela um desconforto no estômago, vocês falam ali brevemente para que a nossa equipe de saúde, ao entrar no chamado, já tenha mais ou menos identificado, né, como que vai conduzir ali aquele atendimento. Então, é muito simples. Eu até trouxe também para vocês aqui para poder compartilhar um pouquinho de dados em relação ao nosso atendimento, que é super rápido. Hoje a gente tem um atendimento que dura ali, né, numa velocidade, acho que ele passou aqui demais, mas numa velocidade de 1 minuto para poder vocês se conectarem com o nosso time de saúde. Então, assim que vocês solicitarem um atendimento, em 1 minuto e 9, né, mais precisamente, é o nosso tempo de espera para que vocês já tenham um profissional, né, capacitado ali para poder atender a criança ou o colaborador, coisa que plano de saúde, por exemplo, não tem essa disponibilidade. O tempo que você vai se deslocar para ir para um hospital, você já tem feito aqui o atendimento, já tem passado pelas orientações dos nossos médicos e já sabe qual a conduta, né, que vocês terão que ter a partir daquele atendimento. Então, são mais de 7 mil, pessoal, atendimentos que a gente já realizou aqui dentro da casa. A gente diminui com aquela questão que eu comentei anteriormente do absenteísmo em 49%. A gente mantém as famílias engajadas também, né, em 88%. A gente não gera, por exemplo, mais aquele atrito que às vezes acontece, né, da escola perceber algo, se comunicar com a família não aceita muito bem, porque não é um profissional de saúde que está trazendo, né, aquilo. Então, a gente engaja as famílias no sentido de que não é a direção nem o colaborador da escola que está achando algo, é uma equipe médica que está por trás, respaldando o olhar daquele colaborador que está mais perto da criança. Então, hoje a nossa nota também de qualidade, ela está em 97, e 94% dos casos a gente atende através da telemedicina, a gente consegue resolver através da telemedicina. Poucos casos ali, em torno de 6%, que acontece um acidente ou outro, a gente nunca torce, mas às vezes acontece um acidente, seja a criança caiu no parquinho, quebrou o dentinho, ou a criança machucou o braço, vai precisar de um atendimento presencial. A gente entende que tem situações que, através da telemedicina, a gente não vai conseguir resolver. Então, a gente vai direcionar aquela criança ou colaborador, né, para um hospital ou clínica particular que fica ali pertinho de vocês. A gente vai acordar, né, quem são essas clínicas, quais vão ser os hospitais, e a gente vai custear tudo. Então, seja através da telemedicina ou se precisar de um presencial, a Koala está super pronta para atender todos vocês, tá bom? E hoje a nossa nota, né, que os clientes da base, os nossos parceiros, repassam como feedback para a Koala, é uma nota de 98%. Então, Fabi, funciona muito, pessoal. Aqui estão os dados para poder comprovar, né, para todos vocês que o nosso atendimento, o nosso acolhimento, ele funciona muito bem, funciona de uma forma empática, de uma forma prática também e super transparente com todos vocês.
E para a gente ir fechando aqui, o momento de fala é bem curtinho, então espero que a gente venha conversar também em outros momentos, mas eu vou finalizando aqui trazendo o depoimento de um cliente parceiro nosso, que é o André Guzmán. Não sei se todo mundo que está aqui conhece a Raiz Educação, mas o André, ele é CEO da Raiz Educação, cliente aqui da casa, e ele fala que ter a Koala definitivamente é um diferencial para todas as instituições dele. Então, hoje ele tem grandes escolas aí a nível Brasil, e nós também temos vários clientes em todas as regiões do Brasil. Esse mapinha, ele vem muito mostrando aí para vocês, né, visualmente, o território que a gente está em todo o Brasil, com mais de 100 mil atendimentos. Então, muito bacana todo esse serviço, né, que a gente está entregando para vocês, esse acolhimento que a gente está no dia a dia ali com vocês também, e a gente fica aqui super à disposição para poder conversar mais um pouquinho com vocês. A gente tem um presente, né, até um presente muito especial para quem está aqui dentro, né, hoje da live. Então, para quem está aqui, a gente vai disponibilizar um diagnóstico de forma gratuita, tá, em saúde mental e inclusão, com o nosso time de especialistas de cuidado. Então, é um momento muito bacana. Vocês também vão trocar um benchmarking, conversar o que é que vocês sentem de saúde na região. Porque cada região do país, a gente aqui, né, conversando com muitos gestores diariamente, a gente percebe que tem situações distintas. Então, a gente quer muito conversar, conhecer um pouquinho da região de vocês, da escola de vocês também. E era muito isso, pessoal. Vou passar aqui o bastão para o Gustavo, para ele dar uma olhada nas perguntas, a gente ir respondendo. Por favor, agendem um momento de vocês. A gente está super ansioso aqui para conhecer um pouquinho mais das instituições de vocês. Perfeito, Fabi, muito obrigado. Realmente a Koala está aí para ajudar vocês e trazer tudo isso, inclusive quando a gente fala de inclusão, capacitação e tudo mais. Pessoal, agora é hora de pergunta. A gente tem alguma dúvida? Vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa, algum assunto? Se quiserem comentar no chat, se vocês quiserem também abrir o microfone e falar, é o momento. É um de cada vez, hein, gente? Pessoal, então, se vocês não têm dúvidas, tem alguém mandando no chat. Queria agradecer demais a participação de vocês. É um tópico muito relevante e a gente sabe que esse momento vocês estão fechando esse ano e começando o ano seguinte. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo tempo dedicado, por tudo mais. A gente fica muito feliz de trazer um conteúdo, de trazer muita coisa aqui para vocês, de bater esse papo com todos vocês, tá? Então, caso vocês tenham interesse, falem com a nossa equipe, a gente está aqui sempre à disposição para conversar com vocês, entender um pouquinho mais da escola e também ajudar vocês a pensar nessa inclusão, pensar na preparação do ano seguinte, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi um momento muito especial e a gente se vê em breve. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer.